Bom dia, Angélica. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Independência FM. É um prazer estar aqui. É claro que eu também abri mão, viu? Abri mão hoje das missas da madrugadinha. Ah, é, João? 6h30 já está tendo a Santa Missa lá no São Lucas do Pinandi. Também 6h30 no São Pedro, no Dom Pedro. E agora 6h45 na Igreja Matriz. Mas também é importante estarmos aqui para falarmos um pouquinho da quarta-feira de cinzas, também dessa questão do jejum que envolve, né, toda a quaresma, e também dar pelo menos alguns toques sobre a campanha da fraternidade. Então, é um prazer estar aqui. Que bom. João, vamos começar falando então hoje, quarta-feira de cinzas. Qual a importância dessa data, João? Então, a quarta-feira de cinzas é para nós os cristãos, especialmente no mundo inteiro, mas no Brasil, a abertura da campanha da fraternidade e principalmente da quaresma. A campanha da fraternidade veio bem depois. A quarta-feira de cinzas abre para nós um tempo de conversão, um tempo de espera, de penitência, com a espera da ressurreição do Senhor na Páscoa da Ressurreição. Então são 40 dias, né, de quaresma, onde nós vamos celebrar com intensidade 3 pilares importantes. Ou seja, podemos participar do jejum durante a quaresma, de bastante oração, e também tem o tripé da esmola, que nós transformamos em caridade, ou seja, ação caritativa. Então esses são os sinais principais de toda a quaresma. Mas na quarta-feira de cinzas tem um sinal. Qual é o sinal que identifica realmente que o cristão está disposto a converter-se e a fazer penitência nesses 40 dias? É o sinal da imposição das cinzas. Então agora nas Santas Missas, também nas demais que vai acontecer ao longo do dia hoje, tem a imposição das cinzas, significando que do pó viemos e ao pó voltaremos. Então um gesto de conversão é um símbolo, né? Uma simbologia para que o cristão reconheça a sua pequenez, a sua fragilidade diante de Deus e diante dos homens, para pedir perdão, para converter-se e assim, daqui 40 dias, lá na Semana Santa, participar muito bem do Tríduo Pascal e da ressurreição do Senhor. Ou seja, é uma preparação para esses 40 dias, é um início e preparativo, é um preparativo, né? Isso mesmo, é o início de uma preparação, então está tudo isso bem fundamentado, também com o tema da campanha da fraternidade, que a gente pode dar um toque também, e assim o cristão vai participando das vias sacras, de todo o processo de oração, de jejum e penitência, e especialmente caminhando para a Páscoa da Ressurreição. João, como diácono, esse momento em que estamos passando, muitas turbulências, né, vem acontecendo. Sim. Esse é um momento das muitas pessoas voltarem também, né, aproveitar esse momento. Isso, então, por exemplo, o teste, hoje o padre Leandro fez a opção de fazer as missas na madrugadinha, também significa dar a oportunidade dos cristãos que trabalham, porque quarta-feira de cinzas não é feriado, é um dia normal. Então, para dar a oportunidade às pessoas de começar a sua preparação. Então, mesmo diante das turbulências, diante das realidades e anomalias que temos no mundo de hoje, na nossa região também, acabamos de ouvir aí as realidades que o Xi nos colocava em relação à violência, né? Tendo visto também as festas de carnaval. Mas é importante esse tempo para o cristão que esteja um pouco afastado ou que já perdeu um pouco desse valor cristão, desse valor espiritual, comece de novo, voltando com a quarta-feira de cinzas, nesse tempo quaresmal. Ou seja, quando a gente diz que é um tempo de penitência, é porque também é um tempo de conversão. É preciso nos convertermos para o Senhor, para termos muito mais alegria no coração. Então a quaresma tem esse objetivo. Também motivar as pessoas a retornar, assim como o filho pródigo retornou à casa do pai, a quaresma tem esse objetivo. É o convite de Jesus para reflexão, para um tempo maior de oração e também de penitência, jejum e orações. Essas penitência, jejum e oração, você já falou, né? Sim. Na prática, João, como cristãos, nesses 40 dias, como deve funcionar isso? É uma pergunta importante, bem. né? As pessoas às vezes confundem jejum com um regime, não tem nada a ver, certo? Sim. Se você está fazendo o seu regime, a sua dieta alimentar, não tem problema nenhum. Mas o jejum tem outra característica. Eu, inclusive, gostaria de falar um pouquinho. Por exemplo, nós temos 3 tipos de jejum. O primeiro jejum é o jejum que nós chamamos de jejum orientado pela Santa Igreja, que é o jejum da forma intermitente. Você faz a escolha de uma alimentação especial, de uma das alimentações, e depois você pode fazer a opção por uma alimentação leve ao longo do dia. Mas especificamente nas quartas-feiras, preferencialmente, e especialmente nas sextas-feiras durante toda a quaresma, e inclusive na sexta-feira santa, devemos abster-se de carnes vermelhas, carnes
de sangue quente, por exemplo, exceto as carnes de sangue frio, por exemplo, como peixes, derivados como ovos também, que também é derivados de animal, mas não tem sangue quente. Faz parte dos animais de sangue frio, mas tudo com moderação. Então, o jejum é especificamente recomendado para as quartas-feiras e também para as sextas-feiras da quaresma, ou seja, como jejum, penitência e oração, mas também que esse jejum seja feito de acordo com as orientações da igreja. Ninguém pode fazer um jejum radical, por exemplo, para passar fome. Jesus passou 40 dias no deserto fazendo jejum a partir do jejum de pão e água. Então esse é um jejum recomendado pela igreja, mas ele é um pouco radical, por exemplo, para pessoas de mais idade ou que têm alguma comorbidade. Então não se deve fazer. A igreja recomenda direitinho para quem pode. Por exemplo, até os 14 anos e não estão obrigados a fazer jejum. Depois dos 60 também não, porque já considera meia terceira idade, e também as pessoas com qualquer tipo de doença. Então a igreja tem toda essa prudência para orientar direitinho. Mas vejam, é importante que você faça jejum na quaresma como um gesto de propósito de penitência e conversão, desde que também o seu jejum tenha um retorno. Qual é o retorno? Não para você mesmo. O retorno é para a ação caritativa, por isso que ele vai na direção jejum, oração e caridade. Se você fez o jejum, e aí nós vamos entrar no tema da campanha da fraternidade, a segurança alimentar. Se você fez o jejum e não comeu as carnes ao longo das sextas-feiras da quaresma, que tal você fazer isto como doação de caridade para uma família pobre, necessitada, que de repente faz muito tempo que não come, por exemplo, um pedaço de carne. Sim. Então isso sim é o jejum orientado pela Santa Igreja de forma também caritativa. Não resolve. A quaresma tem esse objetivo. É um tempo de penitência, conversão. Conversão é mudar de vida. Então, com esse sinal das Santas Cinzas, você assume um compromisso consigo mesmo e com Deus, de participar, de refletir nas vias sacras, para que você não receba as cinzas apenas como um sinal simbólico, um sinal externo. As cinzas é um sinal externo, verdade, mas ela tem que brotar lá do seu propósito de coração, para que você converta-se. Portanto, às vezes, normalmente a frase é, quando você recebe as cinzas, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, é uma proposta para a conversão e para a crença. Então, crer quer dizer continuar participando ao longo desses 40 dias, para não acontecer, né, Angélica, que as pessoas vêm hoje na quarta-feira de cinzas e depois voltam na sexta-feira santa com medo da morte ou da cruz, e aí esquecem que na sexta-feira santa é parte do tríduo pascal. O tríduo pascal começa na quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado de aleluia. Portanto, são 3 celebrações em uma. O sacerdote começa com o sinal da cruz na quinta-feira santa e não faz mais o sinal da cruz ao longo do final daquela Santa Missa da quinta, que é a Missa da Santa Ceia, muito menos na sexta-feira, só vai terminar com o fecha da missa ou da celebração de Aleluia no sábado pascal. Então é uma única celebração, 3 em uma. Isto sim é participar do tríduo pascal. E além disso, temos ainda o domingo da ressurreição. Então, os cristãos, é importante parar para pensar. Se eu estou só indo na quarta-feira, então eu não estou participando, na verdade, de nada. Se eu estou só indo na sexta-feira santa, é porque, de repente, tenho medo da morte. Não, a conversão é você participar sempre, constantemente, não só ao longo desses 40 dias, mas depois continuar como um propósito de conversão e evangelização. Certo. João, falando da campanha da fraternidade deste ano, 2023, qual é o tema desse ano? Então, a CNBB, em todos os anos, lança um tema e um lema exatamente para uma reflexão. Por quê? Não basta apenas ficarmos no ambiente da oração, do jejum, da penitência. É preciso também discutirmos um assunto do mundo, do povo que está pegando, por exemplo. O que pegou nos últimos tempos é a questão da segurança alimentar. Sim. Então, a CNBB lança novamente para esse ano uma campanha da Fraternidade 2003 com o tema Fraternidade e Fome. E o lema, dai-lhe vós mesmos de comer. Palavras do próprio Jesus, Mateus 14:16. O que significa, em resumo, assim para a gente não se alongar muito? É que a igreja sempre esteve, tanto é que é a terceira campanha da fraternidade que fala sobre a segurança alimentar. A Santa Igreja, no Brasil especialmente, sempre esteve preocupada com essa questão do desperdício, com essa questão da falta de acesso aos alimentos mínimos necessários para a sobrevivência das pessoas, principalmente dos mais pobres. Então ela volta a esse tema lembrando que é preciso a gente continuar a luta e a missão, pois as pessoas têm direito, dignidade de comer. Então o próprio Jesus
propõe que a gente mesmo, que nós mesmos, os cristãos de hoje, que a gente possa, na fraternidade, ajudar a questão da segurança alimentar das pessoas. Então, portanto, é um tema muito bom, muito bonito. É claro, tem também aí as suas diferenças, tal, mas não tem problema. O importante é ficar com o foco. Nós vamos rezar, vamos fazer jejum e penitência, mas também vamos lembrar dos nossos irmãos que passam por muitas necessidades. E esse tema será trabalhado nesses 40 dias da quaresma. Isso, vai ter várias formações para as lideranças e tudo mais, depois é disseminado para as outras pessoas. Exatamente porque também dentro de 40 dias não temos um tempo necessário. Então é bom lembrar que a campanha da fraternidade começa com a abertura da quaresma, quarta-feira de cinzas, e ela tem o ano inteiro depois até a próxima quarta-feira de cinzas, para a gente discutir o mesmo assunto, ver resumos, seminários, simpósios, todo o que pode ser feito, como deve ser feito aí as ações da igreja e da sociedade para resolver o problema ou pelo menos amenizar o problema. João, e o calendário de missas, então, para hoje, os próximos dias, como está sendo divulgado? Então, aqui vou aproveitando a oportunidade, já tivemos então as missas da manhãzinha, que eu já falei, agora às 9 horas, daqui a pouco, vai ter também no Santo Antônio do Cuí Federal e também São Miguel Arcanjo, ali na comunidade São Miguel Arcanjo. À noite, volta às 19 horas no horário normal, a missa na Igreja Matriz e depois 19h30 nas duas grandes regiões pastorais, Sagrada Família de Nazaré, no bairro Nazaré, e São José de Anchieta, no Parque Independência. Essas duas às 19 horas e 30 minutos, exatamente dando oportunidade para todos participarem desta abertura da quaresma e da campanha da fraternidade. Ok, então, João, eu quero agradecer a sua participação, esclarecendo para a gente aí essa data tão importante que inicia hoje, a quaresma, quarta-feira de cinzas. Agradecer a sua presença, muito obrigada, e estamos sempre abertos aí à comunidade aí a participar com a gente, compartilhando informações aí importantes, né? Muito bem, eu que agradeço aqui a oportunidade através da Rádio Independência, também do programa Tudo Sob Controle, somos parceiros. Então, o nosso compromisso com a igreja, com a comunidade e a sociedade é trazer informações, além das informações cristãs, também as informações de cunho social. Então, estamos aqui com esse objetivo. Enquanto os nossos padres estão lá nas Santas Missas, eu estou aqui colaborando com a comunidade no geral. Então, também o nosso agradecimento a todos, né? E um bom dia, que Deus continue derramando copiosas bênçãos, não só nesta quarta-feira de cinzas, mas durante os 40 dias da quaresma e em todos os dias das nossas vidas.